Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que um ouvinte nos mandou e que, olha, dá um nó na cabeça. É um estudo teológico de um autor chamado Marcelo Oliveira. E ele se propõe a responder uma daquelas perguntas que, nossa, ecoam há séculos no cristianismo. Então a nossa missão aqui é dissecar o argumento dele, sabe? Entender como ele montou esse quebra-cabeça. E a pergunta central é bem provocadora. Se Jesus é Deus, quando ele orava aqui na Terra, ele estava, na verdade, falando consigo mesmo? A premissa básica do autor é a seguinte: Deus é um único ser. Ponto. E esse ser se manifesta de diferentes formas, né, ou modos, como Pai, numa dimensão mais abstrata, metafísica, e como Filho, na pessoa de Jesus, aqui na dimensão física. Tudo isso conectado por um único Espírito. Essa ideia, para quem não conhece, ela desafia a doutrina mais tradicional da Trindade, né? Exato. Se aproxima muito do que a gente conhece como modalismo, a ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas tipo três máscaras ou modos de operação de um único ser divino. E o que a gente vai fazer aqui não é dizer se está certo ou errado, tá? É desmontar o raciocínio do autor, entender as ferramentas que ele usa para defender essa ideia. E ele não fica só na teologia, não. Ele busca argumentos na psicologia, usa passagens bíblicas bem específicas e até analogias do nosso dia a dia. É quase um trabalho de detetive intelectual. Perfeito. Então vamos lá. Vamos pelo começo. Diante da pergunta Jesus falava consigo mesmo, a resposta dele é bem direta, sem rodeios. Ele manda um sim. E, honestamente, eu esperava que depois desse sim viesse uma explicação teológica super rebuscada, sabe? Cheia de termos em grego e latim. Mas não. O primeiro passo dele me surpreendeu. Ele vai para psicologia. Por que começar por aí? Qual que é a estratégia por trás disso? Essa é a grande sacada do início do argumento dele. É uma jogada retórica muito poderosa. Ao invés de começar a briga no campo minado da teologia, ele leva a discussão para um terreno que parece neutro, quase científico. Ele pega a oração de Jesus, que soa como um paradoxo, e a renomeia com um termo técnico da psicologia: solilóquio. Solilóquio, o ato de falar sozinho. Exatamente. E ele não só dá o nome, como o qualifica. Ele diz que o solilóquio é um comportamento comum e saudável. Quem nunca se pegou falando sozinho no trânsito? Organizando as ideias ou, sei lá, no chuveiro ensaiando uma conversa difícil? É um mecanismo que a gente usa para processar pensamentos, regular emoções. Ao fazer isso, o autor ele normaliza o ato. Ele tira aquele estigma de estranheza, sabe? Ou de contradição teológica e o transforma em, bem, algo que todo mundo faz. Entendi. É como se ele dissesse: calma, pessoal, não tem nada de esquisito aqui. É só a versão divina de algo que vocês fazem o tempo todo. Ele ancora o divino no humano para que a gente aceite a premissa. É exatamente essa tática. Ele constrói uma ponte. Se Jesus era, como a doutrina diz, 100% homem, então ter esse tipo de diálogo interno, esse solilóquio, seria uma prova da sua humanidade plena e não um defeito na sua divindade. Ao ancorar a teologia dele num campo como a psicologia, ele tenta dar ao argumento um ar de objetividade, quase como se dissesse: não é só a minha fé que diz isso. A ciência do comportamento humano também aponta nessa direção. É uma forma de tentar conquistar um leitor talvez mais cético, sabe? Faz todo sentido como estratégia. Mas um argumento teológico não se sustenta só com psicologia, né? Precisa de base bíblica. O autor sabia disso. Para onde ele corre para encontrar esse fundamento nas Escrituras? Sim, e a escolha dele é muito estratégica. Ele não começa com Jesus, lá no Novo Testamento. Ele volta lá atrás, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Especificamente Gênesis 8:21, que diz: "E disse o Senhor em seu coração." Uma frase curta, quase perdida no meio da história da Arca de Noé, mas que, para o argumento dele, funciona como uma pedra fundamental. Disse o Senhor em seu coração. Ele está basicamente dizendo que o próprio Deus Pai, muito antes de Jesus,
já praticava o tal do solilóquio. Exatamente, ele estabelece um precedente. Se Deus, na sua manifestação no Antigo Testamento, já falava consigo mesmo, então o comportamento de Jesus orando não é uma novidade, não é uma anomalia que precisa ser explicado. Vira uma continuação de um padrão, entende? A lógica é: vejam, a natureza de Deus sempre incluiu essa forma de comunicação interna. O que vocês veem em Jesus é apenas a versão encarnada disso. Isso dá ao argumento dele uma sensação de consistência bíblica, de uma linha direta que atravessa toda a Escritura. Certo, ele cria essa linha do tempo do solilóquio divino. Primeiro Gênesis, depois ele chega em Jesus. E aí imagino que o foco se volte para a famosa ideia de Deus encarnado. É o segundo pilar. Ele vai direto para João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a base para ele trabalhar a dualidade de Cristo. 100% homem, 100% Deus. E é aqui que ele tenta resolver a questão da oração de forma mais detalhada. Na visão dele, a oração de Jesus tinha uma dupla função. Dupla função, como assim? Primeiro, como homem, Jesus estaria sujeito às limitações humanas. Sentia cansaço, fome, angústia. E, dentro dessa lógica, ele também sentiria a necessidade de se conectar com a sua fonte, com sua dimensão divina e onipresente, que o autor chama de Pai. Seria uma necessidade real da sua natureza humana, a parte finita buscando alinhamento com a parte infinita do mesmo ser. Ok. E a segunda função? Pedagógica, didática. Ao orar publicamente, Jesus não estaria só suprindo uma necessidade pessoal, mas também ensinando a humanidade a se relacionar com Deus. Ele se torna um modelo. É assim que se faz. É assim que vocês devem buscar essa conexão. Então a oração não é uma conversa entre duas pessoas diferentes, tipo numa ligação de telefone, sabe? Mas sim um ato de comunhão do eu encarnado com o eu espiritual, que serve ao mesmo tempo de exemplo para todos nós. Ok, essa parte da dualidade e da dupla função da oração é central. Mas ela levanta outra questão, talvez a mais difícil de todas. Como isso seria possível na prática? Como um ser que é plenamente Deus pode ao mesmo tempo operar com as limitações de um ser humano a ponto de precisar orar? Ele não poderia simplesmente acessar seu próprio conhecimento divino? O autor entra nesse mecanismo? Sim. E essa é a parte mais densa, teologicamente falando, do estudo dele. Para explicar esse mecanismo, ele recorre a uma passagem crucial da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 2, versos de 5 a 8. O trecho diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo. Peraí, a palavra aí que salta aos olhos é aniquilou-se. Parece muito forte. O que isso significa nesse contexto? Essa palavra é a chave de tudo. No grego original, o termo é kenose, que literalmente significa esvaziamento. E aqui a gente entra num debate teológico de séculos, né? O que exatamente foi esvaziado de Jesus quando ele se tornou humano? Alguns teólogos argumentam que ele abriu mão de usar seus atributos divinos como onisciência, onipresença, de forma independente. Outros, de forma mais radical, sugerem que ele de fato se despiu deles. E qual interpretação o autor do nosso estudo adota? Ele se inclina para uma interpretação bem forte do kenosis. Para que o argumento dele sobre a necessidade da oração funcione, Jesus precisou voluntariamente se esvaziar, ou seja, abrir mão do uso autônomo de seus poderes e conhecimentos divinos para viver uma experiência genuinamente humana. A oração nesse cenário deixa de ser opcional e se torna parte essencial dessa humilhação, desse esvaziamento. Ele, como homem, precisava genuinamente buscar força, sabedoria e direção no seu próprio eu divino e eterno, o Pai. A oração era a ponte, a conexão entre a sua consciência humana limitada e a sua natureza divina ilimitada. Então, a imagem que ele pinta é a de um Deus onipresente, um espírito único, que consegue estar simultaneamente
existindo na sua plenitude metafísica, como Pai, e também contido de forma esvaziada no corpo físico de Jesus na Terra. A oração é o canal que liga essas duas manifestações da mesma pessoa. É isso. É exatamente essa arquitetura do pensamento dele. É uma construção complexa que depende dessa interpretação específica do kenosis. Sem esse esvaziamento voluntário, a ideia de Jesus precisar orar a si mesmo não se sustenta dentro da lógica que ele propõe. É a peça que faz todo o resto do quebra-cabeça se encaixar. Uau, é um conceito bem denso. E depois de construir toda essa estrutura teológica complexa com psicologia, Gênesis, Filipenses, ele parece sentir a necessidade de simplificar. E aí ele usa uma analogia bem pé no chão, quase doméstica. Sim, é o movimento final dele. Depois de levar o leitor por um caminho abstrato e complexo, ele o traz de volta para a realidade concreta com uma frase muito simples. Ele escreve e eu cito: "Eu mesmo sou filho, pai e avô. E isso não me torna 3 pessoas." É uma analogia poderosa pela simplicidade. Uma pessoa, 3 papéis diferentes. Ele está projetando essa nossa experiência humana na natureza de Deus. E é uma ferramenta de comunicação muito eficaz. Ele transforma o debate sobre a natureza da divindade em algo que todo mundo consegue visualizar. Papéis familiares. A lógica é clara. Se eu posso ser uma pessoa e ter múltiplas funções dependendo do contexto, por que Deus não poderia? Ele é filho em relação aos pais dele, pai em relação aos filhos, avô em relação aos netos. 3 funções, um único ser. Ele está dizendo que o mesmo princípio, em escala divina, se aplica a Deus como pai e filho. É uma tentativa de tornar o inconcebível... Concebível? Com certeza. E esse é o eterno dilema. Toda e qualquer analogia que a gente usa para falar de Deus será, por natureza, imperfeita e limitada. A própria Bíblia usa analogias. Deus como pastor, juiz, rei, pai. Elas nos ajudam a compreender um aspecto da natureza divina, mas nenhuma delas consegue conter a totalidade. A analogia pai, filho e avô é útil para explicar a ideia de unidade e múltiplos papéis do modalismo, mas ela também tem suas críticas. Por exemplo, os papéis de pai e filho são sequenciais, dependentes, o que não se aplicaria a um ser eterno. Mas, para o propósito do autor, que é tornar sua ideia palatável, ela cumpre muito bem o seu papel. Certo. Então, vamos amarrar tudo isso. A gente começou com a pergunta: Jesus falava consigo mesmo ao orar? A resposta do autor Marcelo Oliveira é um sonoro sim. Para justificar, ele primeiro normaliza o ato usando um conceito de solilóquio da psicologia. Depois, ele cria um precedente bíblico com Deus falando em seu coração em Gênesis. Em seguida, ele explica o mecanismo por trás disso com a teologia do kenose, o esvaziamento de Cristo em Filipenses. E no final, ele empacota tudo numa analogia simples e fácil de entender, a de um homem que é, ao mesmo tempo, filho, pai e avô. Resumo perfeito. O texto constrói um argumento muito coeso e bem amarrado, partindo de uma premissa não trinitária e usando ferramentas de diferentes áreas do conhecimento para defendê-la. E a análise de um material como esse, independentemente de a gente concordar ou não com a conclusão, sempre nos força a pensar. O texto todo é uma grande tentativa de usar o que é humano e conhecido para explicar o que é divino e misterioso. E isso nos leva a uma reflexão final, imagino. Exatamente. O argumento dele se apoia num conceito da psicologia humana, numa estrutura familiar humana, pai e filho, e em linguagem humana, para descrever um ser que seria, por definição, não humano e metafísico. Isso levanta uma questão que vai muito além desse debate específico. O pensamento que fica é este: até que ponto a nossa linguagem e as nossas experiências limitadas aqui na Terra são suficientes para sequer arranhar a superfície da natureza de algo que seria infinito? E mais importante, quando a gente escolhe uma analogia, seja ela pai e filho, ou rei e súdito, para explicar o divino, como essa escolha inicial acaba moldando não apenas a resposta a uma pergunta, mas toda a estrutura da nossa fé e a forma como nos relacionamos com esse mistério. A ferramenta que a gente escolhe para entender acaba, no fim, definindo o que a gente entende. Isso é algo para se pensar.